próprio Ciência e Linguagem, Categorias Castela, e começo a dar o presente, agradecer a presença dos membros do júri, começo a cumprimentar os membros do fórum, a doutora Rita Margarida Camilo Gonçalves, Faculdade de Ciências Humanas da Universidade de Lisboa, Nova Lisboa, o professor Dr. Tiago Hagenmeier, do Instituto de Faculdade de Ciências de Lisboa, e os meus colegas, e começando com a professora Ana Maria Brito, minha colega Isabel Duarte, desculpa, e o colega do departamento, o Thomas Fuske. E, last but not least, cumprimento também o candidato e desejo maiores felicidades para as provas que agora vamos iniciar. As provas têm a duração de 2 horas, portanto, começa com a apresentação da dissertação por parte do candidato, tem 20 minutos para apresentar o documento, depois são os argumentos principais que vão falar, 20 minutos cada, e depois os outros membros restantes do júri têm até 10 minutos também para falar. O candidato terá sempre o mesmo tempo para responder às perguntas. Portanto, vamos dar início às provas. Com permissão do Presidente deste júri, gostava de apresentar a minha saudação a todos os presentes, especialmente aos membros do corpo de júri, de modo muito particular ao Presidente, Dr. John Greenfield, à Dra. Isabel Margarida Duarte, ao Dr. Thomas Rossi, à Dra. Ana Maria Brito e, de modo muito particular, ainda aos Drs. Tiago Hagenmeier e Rita Gonçalves, a quem agradeço por terem aceitado ler o meu trabalho e prestigiarem também na função de argumentos da minha dissertação. De modo muito particular, também agradeço a todos os meus professores aqui presentes, aos meus colegas e aos meus familiares que também se juntam a esta sessão através da plataforma Zoom. Caros presentes, a dissertação que passo a apresentar tem como título, desculpas, a dissertação que passo a apresentar tem como título As Construções Dativas no Português Angolano. Foi elaborado no âmbito do doutoramento em Ciências da Linguagem e orientado pela professora doutora Ana Maria Brito e co-orientado pelo professor António Leal, aos quais agradeço pelo trabalho e dedicação em ver esta nova etapa da minha vida concluída. Para esta sessão, portanto, tentarei escrupulosamente obedecer a seguinte estrutura. Apresentarei a estrutura da dissertação, as questões mais gerais, a metodologia, os resultados e a discussão, terminando com as conclusões gerais. Em termos de estruturação, a dissertação foi estruturada por 7 capítulos. No primeiro constam os aspectos introdutórios, onde detalhamos o objeto, os objetivos, as questões de investigação, bem como as questões mais gerais relacionadas com o quadro teórico e a estrutura da dissertação. No segundo capítulo, apresentamos a caracterização sociolinguística de Angola e algumas características marcantes sobre esta variedade de português. No terceiro capítulo, constam algumas considerações gerais sobre as construções nativas numa perspectiva comparada. No quarto, apresentamos breves referências sobre as características dessas construções nas variedades europeias do português, com destaque para o português do Brasil, de Moçambique, de São Tomé e Príncipe, e também apresentamos alguns estudos sobre o português da Angola. E porque ficam perguntas por responder, no quinto capítulo fazemos a nossa análise do tema, apresentando a origem dos dados analisados e, por último, no capítulo 6, apresentamos as considerações, bem como algumas limitações que, a partida, servirão de base para as investigações futuras.
O mosaico linguístico angolano, que é característico da situação linguística angolana, é bastante rico e diversificado, sendo constituído pela língua portuguesa e por línguas de origem banto, maioritariamente. Atualmente, o português é a língua dominante, é a língua mais falada, sendo falada por perto de 71% dos angolanos, seguindo-se do umbundo, kikongo e do kimbundo, de sorte que, no seu cotidiano, a maioria dos angolanos é capaz de se comunicar utilizando mais do que uma língua. Em termos da variedade do português de Angola, vale reforçar que formou-se provavelmente na segunda metade do século XX. Esta formação tem sido influenciada sobretudo por fatores socioculturais e demográficos, foi objeto de poucos estudos atualmente e a maioria dos que existem, sobretudo os da última década do século XIX e a primeira década do século XX, foram poucos sistemáticos. Entretanto, a gramática do português de Angola converge em parte com a gramática do português europeu e na mesma medida que apresenta algumas particularidades que divergem desta mesma gramática, da gramática de outras variedades, com destaque sobretudo para o português europeu. Assim, em relação a alguns aspectos divergentes, vale ressaltar a polifuncionalidade da preposição em na estruturação de argumentos dativos, conforme podemos observar nos exemplos projetados, nomeadamente contar nos amigos, pagar nos professores, explicar no setor da juventude, entregar em uma moça e, claro que os pontos de divergência que acabamos de notar nesses exemplos são sobretudo em relação à estruturação dos argumentos dativos. Face a esta realidade, definimos como objeto de estudo as construções dativas. Como objetivo geral, procuramos analisar essas construções dativas na variedade do português de Angola. E, claro, com o fim de alcançar o objeto anteriormente declarado, formulamos 3 perguntas de investigação. A primeira, será que há uma estratégia mais frequente na estruturação de argumentos dativos? Em particular, será que o uso da preposição em é a estratégia dominante na estruturação desses argumentos? A segunda, será que a variação na realização do argumento dativo observada no português de Angola resulta da existência de diferentes gramáticas em competição? E a terceira, até que ponto o registro oral menos vigiado se distingue do registro escrito, em princípio mais perto da norma padrão, no que diz respeito às estratégias sintáticas usadas nas construções dativas. Em termos de quadro teórico, esse trabalho enquadramos uma sintaxe generativa, embora sem muito peso, usamos o modelo de princípios e parâmetros, no qual se assume que a linguagem é regulada por princípios universais, presentes em todas as línguas, portanto, e também por parâmetros variáveis de língua para língua. Também baseamos em alguns pressupostos da semântica lexical, de Rapaport, Vargas e Levin, 2008, e Mastrato e Levin, 2009, maiormente em relação às classes tipológicas lexicais e semânticas de verbos intransitivos e a ideia de que o significado lexical é capaz de influenciar na estrutura sintática. Do ponto de vista metodológico, tivemos em conta os seguintes parâmetros para a recolha, anotação e análise dos dados, nomeadamente, baseamos em construções constituídas essencialmente por verbos intransitivos ou monotransitivos e alguns verbos leves, com destaque para o verbo dar. Estes verbos foram organizados em 2 classes semânticas, nomeadamente a classe de chordative verbs e a classe de non-chordative verbs, e para cada uma dessas classes e subclasses determinamos a preposição que introduz o objeto indireto e foi analisado ainda o fator da animacidade do OI e cruzamos estes resultados com variáveis extralinguísticas, isto, portanto, referindo-se aos dados extraídos do corpus do PA do projeto PALMA. Em relação aos resultados encontrados no corpus do PA do PALMA,
os verbos encontrados, na sua maioria, são constituídos as construções encontradas são constituídas maioritariamente pelo verbo dar, transmitir, que representam, portanto, o maior número de ocorrências. Em sentido contrário, os verbos comprar, comunicar, mostrar e telefonar representam o menor número de ocorrências, conforme se pode observar no gráfico seguinte. Em relação à classe semântica, o corpus é a unidade de verbos da classe Core Dative Verbs, com 78%, contra 22% da classe de Non-Core Dative Verbs. E esses verbos são essencialmente subdivididos nas suas subclasses de verbos de comunicação, de doação, por fazer um total de 65%. Em relação às construções dativas, vale lembrar que, em primeiro lugar, prevalecem neste corpus as construções com pronomes, em segundo lugar, construções introduzidas pela preposição a, em terceiro, construções introduzidas pela preposição em e, por último, registramos construções introduzidas pela preposição para. Conforme podemos constatar em alguns exemplos em exibição, para lhe dar mais poder, transmitir o conhecimento linguístico aos filhos, damos numa pessoa, dá um preço aceitável para o cliente. Em relação ao traço da animacidade, os resultados do corpus do PA do Palma mostram que, com os verbos plenos, há um número total de ocorrências favorável a OI com um traço mais animado, com os verbos da classe Core Dative Verbs, fazendo 97% dos resultados, contra duas ocorrências, equivalente a 3% de OIs com os traços menos animados. Em relação aos verbos da classe de Non-Core Dative Verbs, os resultados mantêm a tendência já verificada com os verbos da classe Core Dative Verbs, mas percentualmente há uma ligeira diferença, pois nos Core Dative Verbs a relação é de 2 para 65, enquanto nos Non-Core Dative Verbs é de 6 para 13. Além das variáveis linguísticas já apresentadas, nomeadamente a tipologia verbal, a animacidade do OI, fizemos também o cruzamento com variáveis extralinguísticas para realçar o sexo, a idade, a língua falada, as outras línguas faladas pelos informados, bem como o nível de escolaridade. No entanto, no nosso estudo, o papel da variável sociolinguística a nível de escolaridade foi aquele cujos resultados parecem ser mais esclarecedores, pois parecem-nos indicar que, à partida, quanto maior for o nível de escolaridade do informado, maior é a tendência de ocorrência de construções com a preposição a e menor é a ocorrência de construções com a preposição em. Além das construções com verbos plenos, verificamos também as estratégias adotadas em construções com verbo dar leve, e os resultados dessas construções não são muito diferentes dos já observados, pois aqui a construção com a preposição a parece ser a mais dominante, embora ainda continuam presentes resultados ou ocorrências com a preposição em e com a preposição para. Quanto ao traço da animacidade com verbos leves, os resultados também mostram que os verbos com o verbo dar leve ocorrem maioritariamente com OIs mais animados, num total de 17, correspondendo a 89% das ocorrências, e uma vez mais, tal como nas ocorrências com verbos plenos, os OI menos animados são menos frequentes, com duas ocorrências correspondendo a 11%. Assim, procurando responder à nossa quarta pergunta de investigação, aqui referenciada outra vez, até que ponto o registro oral menos vigiado se distingue do registro escrito, em princípio mais perto da norma padrão, no que diz respeito às estratégias sintáticas usadas nas funções ativas no PA, procuramos analisar um corpus constituído por dados obtidos de jornais online da imprensa angolana e, em relação aos resultados, os verbos pedir e dizer representam o maior número de ocorrências. Em sentido contrário, os verbos telefonar, roubar, por exemplo, representam o menor número de ocorrências, conforme podemos observar no gráfico seguinte. Em relação à classe semântica, o corpus é abundante em verbos da classe Core Dative Verbs, com 91%, e esses verbos são essencialmente subdivididos nas subclasses de verbos de doação.
Em relação às construções dativas encontradas no corpus escrito e porta referencial, o corpus é abundante em construções introduzidas pela preposição a, com 75%, em segundo lugar, construções com pronomes, com 22%, e por último, encontradas 5 ocorrências de construções com para, que prefazem um total de 3%. Importa aqui destacar que não observamos construções dativas preposicionais com a preposição em no corpus escrito. Como podemos constatar alguns exemplos, dou aos meus cães e não aos pobres, que lhe foi entregue, não trouxe novidades para os angolanos. Em relação ao traço da animacidade, os verbos da classe correlativos no corpo escrito não se combinam com i menos animados, e essas ocorrem maioritariamente com i mais animados. No entanto, ocorrem em casos em que lexicalmente o nome é menos animado, mas a expressão nominal é interpretada metonimicamente como mais animado, como no caso do OI Novo Jornal, é entendido como um conjunto de jornalistas que trabalham para a organização Novo Jornal e não como a organização ou edifício em que se situa. Em relação aos verbos da classe não correlativa de verbos, os OIs mais animados representam a maioria também, com 79%, tendo sido registradas apenas 3 ocorrências de OIs menos animados, equivalentes, portanto, a 21%. Procuramos também encontrar algumas ocorrências com o verbo dar leve, e uma vez mais, tal como no registro anterior, nomeadamente os extraídos do corpora palma, dos corpora palma, se está certo, as construções com a são a maioria, seguindo-se de algumas construções com para e algumas pronominais. E assim, estes resultados mostram uma vez mais que a construção contra as construções com a preposição a são bastante presentes no português de Angola como estratégia dativa dominante, seguindo-se das construções com pronome. Por outro lado, os resultados confirmam a nossa observação concernente ao facto de as construções com em serem apenas usadas pelos falantes na oralidade, quer com verbos plenos, quer com verbo dar leve. Assim, algumas construções com verbo dar leve encontradas no corpo escrito são apresentadas, nomeadamente dar uma resposta para os invasores, não me deram qualquer esclarecimento. Caros presentes, dito isto, julgamos que estamos em condições de apresentar algumas conclusões gerais do nosso estudo, nomeadamente, o português de Angola apresenta diversas estratégias para a estruturação do argumento dativo, nomeadamente a realizações através de pronomes dativos, recorrente a construções com a preposição a, bem como, na oralidade, construções com a preposição em e ainda construções com a preposição para, o que nos permite afirmar também que o português de Angola não exibe construções de duplo objeto. Por outro lado, as estratégias dativas no PA, como dissemos, ocorrem, ao que tudo indica, independentemente da classe semântica dos verbos, convergindo, portanto, com a norma do português europeu, e a variação em relação à preposição é fortemente marcada, influenciada por variáveis sociolinguísticas, com destaque para o nível de escolaridade. Podemos constatar que a natureza das expressões com a preposição a funcional mostra que esta preposição tem, de facto, um papel preponderante no marcador de caso, ocorrendo quer com OIs menos animados, quer com OIs mais animados, tal como ocorre uma vez mais em outras variedades do português, com destaque particular para o português europeu. Acreditamos também que o nosso estudo não é perfeito e apresenta alguns aspectos menos conseguidos, nomeadamente, acreditamos que faltou explorar melhor a sintaxe e a semântica das funções dativas, tanto do PA como das línguas de Angola de origem levante. No nosso entender, em relação aos dados do PAL, faltou também fazer um cruzamento mais detalhado dos dados do PA
com o das línguas banto de cada informado. Em relação ao corpo escrito, ao nosso entender, faltou avaliar melhor o perfil sociolinguístico, se calhar, que descreve os textos, e, claro, com as insuficiências detectadas, pretendemos que sirvam de suporte para investigações futuras, sobretudo porque, do ponto de vista profissional, também estamos ligados ao Departamento de Letras da Escola Superior Pedagógica do BIE e já agora também a Cátedra do Português da Universidade Católica, onde fizemos os nossos estudos a nível da licenciatura. Dito isto, apresento de seguida uma bibliografia que serviu de base para os nossos estudos e, ao terminar, gratidão pela atenção.